Olá, esse é mais um Sim e Não na Web. Nós estamos aqui na bancada hoje contando com a presença do Dr. Yuri Dantas Barroso, é um advogado eleitoralista e vai comentar com a gente aqui hoje um assunto que está aí preocupando alguns candidatos no Amazonas e no país todo mesmo. O TSE, no início de março, aprovou uma resolução em que condiciona para ter uma quitação eleitoral, que é um documento necessário a ser apresentado quando se pede um registro de candidatura. Ele condiciona aí que esse candidato, se já foi candidato em alguma outra eleição, tenha suas contas aprovadas. Só que o Yuri traz aqui pra gente uma dúvida em relação a essa questão, porque muitas pessoas estão debatendo de que os candidatos que já estão com contas reprovadas estão fora das urnas em 2012. E não é bem por aí, né, Yuri? Bem, realmente, o Tribunal Superior Eleitoral tem surpreendido a todos com decisões, digamos assim, polêmicas e decisões polêmicas, digamos assim, bem próximas do início do período eleitoral, isso não apenas esse ano, mas em outros anos também. Essa discussão é bastante interessante porque ela tomou de assalto candidatos que já consideravam essa ideia das contas de campanha necessariamente aprovadas como algo desnecessário, em razão das mudanças que foram operadas pela Lei 12.034 em 2009. O que nós tínhamos, Rosane? Nós tínhamos o conceito de quitação eleitoral, a que você se referiu ainda há pouco, como algo definido pela jurisprudência, pelos precedentes oriundos do Tribunal Superior Eleitoral. E esse conceito de quitação eleitoral, ele aumentava e diminuía o sabor, não é, das composições do TSE. Pois bem, nesse conceito de quitação eleitoral havia a necessidade de aprovação das contas de campanha. Isso em qual eleição essa regra ainda foi válida? Essa regra foi válida até as eleições de 2008, porque a Lei 12.034 é de 2009. E a Lei 12.034 fez inserir um dispositivo na Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, e nesse dispositivo há a definição jurídico-objetiva de quitação eleitoral. E essa definição jurídico-objetiva de quitação eleitoral, ela não prevê a aprovação de contas para que o sujeito obtenha a tal quitação. Prevê apenas que o sujeito apresente. Se elas forem aprovadas ou reprovadas, isso é algo, digamos assim... E foi o que a gente viu em 2010. Exatamente, foi o que nós vimos em 2010. Pois bem, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral contradiz isso. Ela novamente afirma que é necessário que o sujeito tenha as contas não apenas apresentadas, mas apresentadas e aprovadas para que ele tenha quitação eleitoral. Agora, a dúvida em relação a isso, Yuri, os políticos estão preocupados que podem estar já com o nome vetado, mas a gente tem um detalhe, né? Porque essa regra, ela veio numa resolução que trata de prestação de contas. A que trata de registro de candidatura, que é o momento exatamente em que o candidato vai apresentar os documentos necessários, ela não dá essa clareza, o texto não está nessa resolução, né? Exatamente. O que acontece? Eu, inclusive, trouxe a resolução que regula o registro dos candidatos para as eleições agora de 2012, e se nós observarmos lá no artigo 27, mais precisamente no parágrafo 3º, o texto diz o seguinte: a quitação eleitoral de que trata o parágrafo 1º deste artigo abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento às convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação das contas de campanha eleitoral, ou seja, não fala em reprovação. A resolução de registro não fala em aprovação ou de reprovação de contas. Quem trata disso é a resolução de prestação de contas, que, como todos nós sabemos, é algo que ocorre já muito tempo depois do registro de candidatura. E, se não me trai a memória, é o parágrafo 2º do artigo 52 da resolução de prestação de contas, que diz lá que o sujeito que não teve as contas aprovadas não obtém quitação eleitoral, trazendo o entendimento de que isso só vai valer para as próximas eleições e não para essas. Agora, isso é uma grande esperança que vão se agarrar aí os candidatos. Não quer dizer que eles não tenham problema com o Ministério Público, que deve... Não, precisamente, até porque quem acompanhou a sessão de julgamento
do Tribunal Superior Eleitoral, em que a resolução foi, digamos assim, aprovada, e quem acompanhou o voto vista da ministra Fátima Nancy Andrigues sobre o tema, viu que ela dirigiu esses argumentos já para essas eleições. Até porque ela fala, digamos assim, que muito se discutiu sobre os candidatos que tiveram contas reprovadas em 2010 e esses estariam inelegíveis, os candidatos que teriam contas desaprovadas em 2008, esses estariam inelegíveis, mas isso dependeria de uma análise do Tribunal Regional Eleitoral, do Juiz Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quem viu a sessão de julgamento viu que o Tribunal Superior Eleitoral falava já para essas eleições. Isso vai gerar uma polêmica, a gente pode aguardar isso aí durante o registro de candidatura. Isso vai gerar uma polêmica. Provavelmente o Ministério Público vai, esse sim, se agarrar a essa sessão de julgamento, mas me parece que a resolução de registro seja clara, não é? E se você perguntar qual é a minha opinião sobre o assunto, eu devo lhe dizer que essa decisão é absurda, não é? Com todo respeito ao Tribunal Superior Eleitoral. Porque é em cima da eleição, né? Por conta das... Nem só por isso. Acho que isso é um aspecto, porque, veja só, em 2010, quem teve as contas reprovadas e já conhecia o texto da Lei 9.504 com as achegas da 12.034, não se preocupou em promover os recursos necessários para mudar isso. Porque tinha como certo que isso não seria um problema para as próximas eleições, não é? E aí o tribunal, esse ano, em março, dá essa decisão. Mas mais do que isso, veja, a decisão que gerou essa modificação e a objetivação do Conselho de Quitação Eleitoral foi uma decisão majoritária, foi do Congresso Nacional. Os nossos representantes eleitos votaram um conceito de quitação eleitoral. E o que a Justiça Eleitoral fez agora não foi dar uma elasticidade a esse conceito ou restringi-lo. O que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi promover algo que diz diretamente contra a lei. Então, a interpretação é, como a gente costuma chamar em direito, contra a legem. E isso é algo que me parece o Tribunal Superior Eleitoral não pode fazer, nem ele, nem qualquer outro tribunal. As consequências disso a gente vai ver aí no momento de registro de candidatura. Agora eu quero aproveitar a tua presença aqui, Yuri, para comentar um outro assunto que também gerou polêmica nesse final de semana, que foi a questão aí dos possíveis candidatos em 2012 de não terem mais que assumir nos próximos 6 meses determinadas funções, para evitar problemas também com a Justiça Eleitoral. E aí surgiu uma situação na administração municipal, quando o prefeito se afastou nesse feriado, geralmente é substituído pelo presidente da casa, Isaac Tayar, mas o vereador, por precaução, já disse que vai evitar assumir o cargo de prefeito nos próximos 6 meses. Para não ter aí problemas de impugnação do registro dele. Agora, é certo mesmo, ele, se assumisse essa função de prefeito, estaria fora das eleições? Olha, assim, salvo o melhor juízo, eu enxergo as coisas da seguinte maneira. Eu acho que se o presidente da Câmara Municipal assumisse a prefeitura agora, ele não estaria impedido, por incompatibilidade, de se candidatar novamente ao cargo de vereador. E se ele se candidatasse ao cargo de prefeito, aí sim operaria-se contra ele o que a gente chama de irreelegibilidade. Por quê? Porque quem houver substituído o chefe do executivo nos 6 meses que antecedem as eleições não pode se candidatar, por exemplo, a 2 períodos. Só pode se candidatar a um próximo período. Quer dizer, ainda que ele assumisse por um dia o cargo de prefeito, caso ele disputasse a vaga de prefeito, ele não poderia se reeleger. Exatamente. Mas essa eleição ele estaria... Eu acho que essa eleição ele poderia disputar perfeitamente, ele não estaria inelegível por incompatibilidade. Tanto para prefeito quanto para vereador. Quanto para vereador. E a gente tem que lembrar ainda o seguinte, a reeleição para vereador, ela é algo, assim, não é vedado por lei. Então ele pode se candidatar a vereador normalmente e não há nenhuma espécie de empecilho para que ele, cumprindo essa função de substituir o chefe do executivo nas ausências do chefe e do vice-prefeito, nós não temos aqui em Manaus, né, por circunstâncias pretéritas, isso não seria, na verdade, não acho que seria motivo para que ele se tornasse inelegível para vereador, apenas irreelegível se ele se candidatasse a prefeito e vencesse as eleições. Agora, o texto da lei não diz que ele não pode, mas também não diz que ele pode, então ele também poderia sofrer uma impugnação. Talvez ele tenha tomado a decisão mais inteligente, de passar o registro sem nenhum problema, ou enfrentar essa possibilidade de ter uma impugnação contra ele e de
né, ver isso julgado pela Justiça Eleitoral. Tá certo. Yuri, eu agradeço a sua presença aqui com a gente no Sim Não na Web. Essa e outras informações você vai conferir no jornal A Crítica e também no portal acritica.com.